Na última eleição, o seu fez parte da filiação da Rede Sustentabilidade. E agora mudou de partido. Como é que foi esse convite? O senhor falou que não é um dos que não participa muito de grupos, mas como é que foi esse convite para o senhor participar? Eu estava sendo instado, convidado, sondado por várias forças políticas, né, por vários partidos e líderes, para voltar à política. Eu passei uns 2 anos totalmente fora da política, trabalhando na FAES, na área social, como técnico e como gestor da área de saúde ribeirinha, naquele período da pandemia. E aí, eu fui convidado pelo PDT. O presidente do PDT, Carlos Lupe, veio aqui, fez um convite para que eu fosse novamente candidato ao Senado. E esse convite se renovou. Eu não sou um político mercenário de ficar negociando quem vai me dar mais dinheiro para a campanha, mas eu coloquei para o presidente Lupe que eu tenho necessidade de viajar para o interior, porque na minha outra campanha, com todo o respeito que eu tenho à rede, que é um partido de valores éticos e tudo, eu não consegui recursos para viajar sequer para o Alto Solimões. As pessoas que acompanharam a apuração daquela eleição, que eu estava bem na frente em Manaus e começaram a vir os votos do interior, as últimas votações vieram do Alto Solimões. E o Luiz Castro, naquela época, não conseguiu fazer uma viagem para Tabatinga, Benjamim e Atalaia, Tríplice Fronteira. A própria região originária da minha atividade política, o Juruá, eu só fui em Vira-Nepé, não pude a Carauari, Pixuna, Guajará, o próprio município de Juruá. Isso me fez uma diferença negativa muito grande. Eu poderia ter tido mais votos no interior, e aí o presidente Lupe, não, você vai ter os recursos para poder chegar nesses municípios e uma condição boa para fazer a sua campanha. Então, isso também somou com o fato de que o PDT tem uma candidatura que não está em nenhuma dos dois polos, que hoje se digladiam, né, o polo bolsonarista e o polo lulista, e apresentam uma proposta para o país, que o Ciro tem defendido, que ele lia a proposta toda. Às vezes eu falo, você não gosta do Ciro, mas leia o que tem, leia o material primeiro, porque é o único partido que está apresentando um projeto para o país. E o nosso país está, na expressão popular, numa jaca. Nós precisamos agora ver como é que a gente sai desse atoleiro, né? E o Ciro está aí com uma proposta, o PDT está com uma proposta. E eu sou muito inspirado no Darcy Ribeiro. Tenho muito respeito pelo Leonel Brizola, e o Darcy sempre foi um grande inspirador para mim. Então eu me senti acolhido no PDT. Eu não sou uma pessoa xiita, né? Eu tenho pontos de vista conservadores, do ponto de vista da família, da defesa dos direitos da família. Podem me dizer que até nesse ponto eu não sou de esquerda, mas sou uma pessoa progressista no campo social. Eu acho que essa catalogação de esquerda e direita ela está ficando muito misturada. Ela, às vezes, confunde a população. Eu não gosto muito desse itinerário. Eu acho que a gente pode construir, Milena, as nossas propostas em cima daquilo que a sociedade precisa. Eu sou defensor da causa da infância e adolescente. Eu fui ler o estatuto do PDT e já está no próprio estatuto no programa Defesa da Infância e Adolescência. Eu fiquei muito animado porque isso vem lá do início do partido, né? Vem como uma coisa que, aí se faça justiça, o Brizola teve um grande mérito desde o início, porque ele foi um menino pobre que sofreu muito com a ajuda da sua mãe, o único irmão que conseguiu se formar numa faculdade, com uma luta muito difícil. E ele sempre teve isso como prioridade, dar a chance de educar, de alimentar bem as crianças de todas as classes sociais. Eu enfrento os abusos sexuais contra criança e adolescente, o Francisco sabe disso há muito tempo, né? Então, eu sou defensor da causa da família. Eu entendo que nós temos que preservar, acho que há um excesso de programação sexista nos meios de comunicação, na internet, que criança tem que viver a sua infância. A gente precisa resgatar esse conceito de criança ser criança, de ter o direito de viver a sua infância. Mas no campo social, eu sou nacionalista, contrário à venda da Petrobras, a favor de que haja privatizações onde tiver concorrência, mas onde não tem concorrência, eu tiro o Estado e coloco na mão de uma empresa privada. Nada contra a Amazonas Energia, contra os donos da Amazonas Energia, eu não tenho nada de pessoal contra eles, mas nós estamos na mão de uma empresa privada que quer lucro. E não temos alternativa. Eu estive lá no País Basco e de 3 em 3 meses, cada consumidor residencial, industrial, comercial, ele recebe uma proposta de 2 ou de 3 empresas para que ele possa optar
com quem ele vai contratar energia elétrica naquele período. Nós não temos opção, Francisco. Não tem. Se você não contratar Amazonas Energia, você, Milena, vamos lá para Lamparina, né? Ou pior, ir para um gato, que é uma coisa que eu não defendo, né? Infelizmente muitas pessoas têm que fazer por uma necessidade, mas está errado, é ilegal. A gente precisa entender, por exemplo, uma das questões para o Senado que eu quero colocar como uma pauta prioritária, a questão do custo das tarifas de energia no estado do Amazonas. Por que depois que interligou o sistema de energia nosso com o resto do Brasil, nós passamos a pagar a conta mais cara? Hoje, essa lógica legal, ela foi construída pela política econômica e tarifária do governo federal. Nós tivemos ministros, senador da República do Amazonas, né? E não vimos em nenhum momento ministros, senadores reclamarem. Nós temos a tarifa mais cara do que São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, mas o poder aquisitivo do amazonense, na média, é bem menor que desses estados do Sul e do Sudeste. E aí, a nossa matriz energética é limpíssima, é o gás de Urucum, um pouco complementado pela energia hidrelétrica de Balbina, e o Amazonas, como todos nós sabemos, não só o Amazonas, a Amazônia em pé, a floresta em pé, contribui com 50% das chuvas que irrigam a agricultura, os reservatórios d'água, inclusive das hidrelétricas. Porém, quando falta água lá, nós pagamos bandeira vermelha aqui. Como é que pode se explicar? Além de ter uma tarifa caríssima, o amazonense, o paraense, o acreano, ele é punido. Não pode derrubar a floresta, tudo bem, mas ele paga uma conta mais cara que deveria ser cobrada só de quem derrubou a floresta. Então, nós temos questões que têm que ser levadas para o Senado da República. A gente não pode botar debaixo do tapete. E não é só o Amazonas, temos que conversar com os nossos irmãos senadores do Acre, de Pará e Roraima, temos que unir forças para enfrentar essas coisas que prejudicam muito o povo do Amazonas.